Vamos falar sobre erros comuns no design de sobrancelhas. Afinal, ninguém quer ficar cometendo erro, ainda mais na sobrancelha de uma cliente. Quando a gente trabalha com design de sobrancelhas, a gente tem que sempre prezar pela harmonia do olhar. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque sobrancelha é a expressão do rosto da cliente, é a expressão do seu rosto. E se você comete algum erro na hora de fazer o design de sobrancelhas, você pode acabar modificando a expressão da cliente. Tem outros vídeos que eu já dei exemplos para vocês que, por exemplo, personagens de desenho animado, né, que são os vilões, eles sempre têm aquela expressão muito assim, ó, a sobrancelha muito levantada, muito arqueada, o ponto inicial da sobrancelha muito mais baixo que o ponto alto, então aquela sobrancelha bem levantada, porque isso traz uma impressão de que ele é um vilão, de que ele é mau. A gente tem que ter cuidado com isso, tá? Com o que você vai transmitir, com o que a cliente vai estar transmitindo na hora que você fizer o design de sobrancelhas. Então a gente tem que cuidar com esses detalhes. O que eu mais percebo de erros sendo cometidos no design de sobrancelhas são erros de simetria, erros de alinhamento, erros de corrigir algo que às vezes não precisava e aí você acaba afinando a sobrancelha da cliente, erros de arquear em excesso a sobrancelha. Então vou falar um pouquinho mais sobre eles para vocês, para evitar que você cometa esses erros também. O primeiro erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo aí no design de sobrancelhas é arquear a sobrancelha pela base. Então, se você arquear a sobrancelha da sua cliente pela base, você vai cada vez mais ficando mais próxima desse formato de sobrancelha de vilão, que é um formato de vírgula. No período que as sobrancelhas eram usadas de forma muito fina, no início dos anos 2000, década de 90 e tal, essas sobrancelhas extremamente arqueadas eram bem comuns. Então, é muito comum que uma pessoa que fazia muita sobrancelha nesse período tenha esse formato de vírgula, que é nada mais nada menos do que uma sobrancelha que a pessoa vai tirando aqui, ó, pela base, né? Vai tirando cada vez mais embaixo com a intenção de arquear a sobrancelha. Só que você não arqueia tirando a sobrancelha aqui embaixo, você vai formando um buraco. Aí você vai entrando e entrando cada vez mais. Com isso, você tem ao longo do tempo uma sobrancelha em formato vírgula, que fica uma bolinha aqui e o fiozinho da sobrancelha, porque a base dela foi comida. Então, um erro comum é arquear a sobrancelha pela base, porque ela gera exatamente esse formato de vírgula. Duda, então como que eu tenho que arquear a sobrancelha? Uma forma super correta de arquear a sobrancelha é pela parte superior, a gente não arqueia pela base. O que é uma sobrancelha arqueada? É basicamente uma sobrancelha que você vai ter o ponto alto mais alto que o ponto inicial. Então, o ponto alto tem que ficar mais alto. Como que eu deixo ele mais alto? Pela parte superior, abaixando um pouco mais esse ponto inicial. A forma de corrigir esse erro aí de arquear pela base é arqueando pela parte superior. E sempre lembrar a sua cliente do seguinte: se a sobrancelha dela é naturalmente mais reta, é muito difícil ela ficar muito arqueada. Então, para a sobrancelha ser arqueada, não é só o design que você faz, tem também toda a estrutura óssea, disposição de pelos naturais. Então, a não ser que ela realmente esteja disposta a afinar a sobrancelha, você não consegue arquear uma sobrancelha que naturalmente não tem essa estrutura, tá? Então é algo a ser levado em consideração aí com o seu cliente. Segundo erro comum, e assim, eu considero como um erro quando você faz isso em excesso. Se você não faz isso em excesso, não é um erro tão grande, que é alinhar sobrancelhas que são diferentes. Se a sua cliente tem a sobrancelha com altura muito diferente da outra, na hora que você vai alinhar essas alturas, por exemplo, uma tem assim, ó, sabe aquela sobrancelha que é tortinha? Assim, ó, uma mais alta que a outra? Você tem que pensar no seguinte: você só pode melhorar isso quando é disposição de pelo. Quando é algo por movimento, por vício mímico, não tem como, é Botox que resolve, aí não é sua área de atuação, tá? A não ser que você trabalhe com Botox. O ideal é que você, às vezes, tente preservar pelos, às vezes deixando crescer um pouquinho de pelo na sobrancelha que é mais baixa, ela vai ficar na mesma altura da outra. Às vezes, você tirando ou aparando um pouquinho mais a sobrancelha que é mais alta, ela vai ficar na mesma altura que é mais baixa, mas sempre de forma delicada, tá? Se você fizer isso de forma muito excessiva, você tirar demais ou você deixar demais, pode ser que você fique com a sobrancelha desarmônica. Se você tem uma sobrancelha mais alta que a outra e acaba tirando muito em cima de uma e embaixo da outra para conseguir deixá-las da mesma altura, você vai afinar em excesso a sobrancelha. E aí, às vezes, isso aí da altura ser diferente era uma coisa que só você tinha reparado, que a sua cliente nem tinha prestado atenção ainda. Então, será que vale a pena criar essa insegurança em algo que é muito sutil, que ela não repara? Porque tem algumas que realmente, beleza, a diferença é muito grande, mas tem outras que a diferença é muito pequenininha. Isso nem incomoda a cliente. Às vezes essa diferença só tá visível porque você tá com a sobrancelha marcada, delimitada, e aí tudo fica visível pra gente quando ela tá contornadinha, né? Então, toma cuidado com isso e pensa e alinha muito bem com a sua cliente antes de tentar regular sobrancelhas que são muito diferentes, pra ver se não é vício mímico e pra ver se ela realmente tá disposta a afinar a sobrancelha dela. Porque tem gente que realmente não se importa com isso. Eu atendi uma cliente ontem
que ela tem a sobrancelha diferente da outra. Uma tá mais baixa que a outra, porque no lugar que ela tava fazendo antes, ela até reclamou, né, que a profissional tava afinando muito e que tava parando demais a sobrancelha dela, ela não tava gostando disso. Já era um incômodo pra ela. Só que ela não tava disposta a deixar a sobrancelha crescer pra que elas cheguem na mesma espessura. E era questão só de 1 ou 2 meses e ia estar perfeito, porque já tinha um tanto de pelinho ali médio, sabe? Ela não quis isso. Ela quis que eu mantivesse o formato que tava. Claro que eu alinhei ali, né? Eu deixei umas lanugens pra sobrancelha ficar mais ou menos da mesma altura. Só que era algo que o cliente não queria e ela não tava incomodada com essa diferença de uma tá um pouquinho mais fina que a outra. Ela tava incomodada com as outras questões de estar parando demais, tá tirando em excesso. E ela ficou super satisfeita com o resultado, a sobrancelha ficou linda. A gente fez uma coloração, então deu uma camuflada. Então não tinha necessidade de, primeiro, eu afinar a outra sobrancelha para que elas ficassem da mesma altura, e também não tinha essa necessidade de deixar crescer em excesso, né? Não em excesso, mas crescer bastante pelo, porque essa cliente não estava disposta a isso. Sempre depende do que a cliente quer. Por isso que é sempre muito importante fazer um alinhamento com ela, tá? Para você conseguir entregar o melhor resultado possível. Outro erro muito comum na hora de fazer o design de sobrancelhas são erros de acabamento. Daí entra alinhamento, aplicação de coloração, essas questões. Esse de acabamento, ele faz muita diferença, porque acabamento é igual, eu sempre dou esse exemplo de parede, é igual quando a gente vai pintar uma parede, você contratou um pintor para pintar a sua parede. Se a sua parede está danificada e ele vai lá e só jogar tinta por cima, vão aparecer todos os defeitos da parede, concorda? Ele não pode simplesmente ir lá e jogar tinta por cima, ele tem que lixar, ele tem que varrer a parede para tirar o pó, ele tem que limpar, às vezes ele tem que passar uma massa, lixar de novo, tem que descascar a parede dependendo. Então assim, tem todo esse trabalho por trás. Não dá para ele simplesmente ir lá e jogar tinta. A mesma coisa no design de sobrancelhas. Não dá pra você simplesmente ir lá e tirar os pelos. Você tem que fazer uma boa marcação. O acabamento do design de sobrancelhas, ele começa desde o momento da higienização. Porque tem gente que higieniza quase o rosto da cliente inteiro sem necessidade nenhuma. Então, quando você faz as coisas pensando em um acabamento desde o início do procedimento, na finalização dele vai ficar tudo perfeito. Então, um erro comum entra aí nessas questões de alinhamento, de acabamentos, enfim, acabamento como um todo. Por quê? Vamos aqui pegar comigo a linha de raciocínio. Concorda comigo que se você não fizer uma marcação muito boa, ela não vai ficar 100% alinhada, e isso vai se transferir diretamente para o alinhamento da sua epilação? O que eu vejo muita gente fazendo? Faz a marcação, deixa grosseira, não faz um acabamento com palitinho para deixar essa marcação mais fina e delicada, não vai lá e faz a marcação e forma uma barriguinha na base, forma uma onda assim, ó, na base da sobrancelha, não deixa retinho. Então, quando você vai fazer a sua marcação, ela tem que ficar bem feita para que isso seja transferido para a epilação. Assim, você vai ter uma epilação bem feita também. E aí, um detalhe, se você não faz uma boa marcação, você não tem uma boa epilação, na hora que você vai aplicar a tinta, não fica bonito também. Então, um erro comum é essa questão de acabamentos. Tem gente que simplesmente não faz. Acha que o acabamento vai ficar no final do procedimento, e não é. Ele tem que estar presente desde o início. Então, você começa com um bom acabamento, transfere isso para sua epilação e na hora de aplicar a tinta, faz tudo alinhado conforme você já tinha feito. E aí, na hora de finalizar a sua tinta, aí sim você dá um acabamento principal, que é deixar o ponto inicial sutil. O ponto inicial, se ele fica quadrado, você vai ter uma cliente com cara de brava, parecendo vilã de filme da Disney. Então, você precisa sempre deixar um bom acabamento no ponto inicial, deixa ele sutil, não é à toa que as nossas sobrancelhas têm menos pelos aqui no ponto inicial, tá vendo que é mais fininho no ponto inicial? Eles são mais espaçados, e no restante aqui, ó, é mais preenchido. Isso não é em vão, é porque realmente faz diferença. A gente tem que deixar aquele acabamento suave no ponto inicial, o efeito ombrel, feito de degradê, para ficar bonito. Então, desde a sua marcação, você faz um bom alinhamento, vai fazer uma boa epilação para manter esse alinhamento da marcação, e aí na hora de aplicar a tinta, você vai manter esse alinhamento, vai fazer um bom acabamento ali para limpar e vai finalizar também deixando o ponto inicial sutil. Principalmente se você quer trabalhar com um aspecto mais natural e mais delicado, isso vai ser extremamente importante, tá? Então, sempre lembre-se disso na hora que vai fazer o seu design de sobrancelhas. Acho que é isso. Falei aqui de alguns erros que são muito comuns e como que você consegue corrigir esses erros na hora de fazer o seu serviço, né? Na hora de fazer o design de sobrancelhas na sua cliente. É muito importante que você preste atenção nisso. Acaba que tudo que eu falei, se você encaixar com acabamentos, casa perfeitamente. Porque, gente, acabamento é muito importante. Quando você trabalha com beleza, é detalhe. Tem que ter atenção a esses detalhes, tá? Pra conseguir um procedimento realmente bonito. É isso. E me conta aqui nos comentários o que você achou.